Boa tarde a todos. Meu nome é Marcela, sou voluntária da Bávia Expo. Estou muito feliz em apresentar um painel na presença da presidente Magda Nassar, aqui na Balvi Talks. Chamo agora as participantes do painel Resenha com Elas. Magda Nassar, presidente da Bávia Nacional, Natália Pissoni, do Visit Argentina, Heloísa Aguiar, da Secretaria do Estado de Mulher do Rio de Janeiro, Daniela Maia, da Secretaria de Turismo do Rio de Janeiro, Adriana Homem de Carvalho, da Fercomércio RJ. Salva de palmas. Salva de palmas maior para a nossa voluntária. Parabéns. Bom, acho que a gente começou essa ABAV, a 50ª, com todo um ar feminino, né? A gente começou... Não está ouvindo, Ana? Canal 3. Olha a Ana me interrompendo, só ela não está ouvindo. Ana Carolina, você está me ouvindo agora? Canal 3, não? Procura ali os técnicos. A gente começou de forma muito feminina. Mesmo papo de sempre, a primeira presidente mulher, mas acho que numa data simbólica como essa, ter 50 anos depois um evento tão longo, tão longevo, e aí a gente ter uma presidente mulher só neste momento. Para mim, isso é uma coisa muito triste. Mas mesmo assim, estamos vivas, somos donas de nós mesmas. Eu comecei ontem no meu discurso dizendo dona de mim, vamos nos reafirmar todos os dias. E a gente vê, eu vi nas nossas redes sociais, coisas que acabam me chamando a atenção, né? As pessoas culpam, às vezes, a gente de colocar, eu especificamente, que sempre reitero em todos os momentos, a importância das lideranças femininas. Essas mulheres que estão aqui são lideranças importantíssimas femininas, e elas vão contar para a gente essas histórias de cada uma delas. Mas eu acho muito interessante quando eu sou muito questionada sobre palcos masculinos, ou eu ser a única mulher, ou isso ou aquilo. Mérito. Né? Eu não posso tirar um homem e colocar uma mulher porque ela é uma mulher. Eu acho que todas nós concordamos com isso, não é verdade? É muito mais importante para a gente chegar lá porque a gente pode, porque a gente sabe quem a gente sabe da nossa capacidade, a gente sabe da nossa importância, né? Dentro de todo o ecossistema do mundo, não é do nosso microecossistema. Então eu queria começar com esse recado desse empoderamento feminino que demora para acontecer. A gente tinha ontem no palco a Ana Carolina, que é a minha vice-presidente, representando a diretoria da ABAV Nacional, e a gente tinha uma pessoa do Sebrae que veio substituir o chefe dela. Eu não me lembro o nome dela, mas uma mulher maravilhosa, e que veio substituir. Eu não a conhecia, gostei muito dela, mas senão nós não teríamos mulheres no palco. Eu seria realmente a única mulher, e eu acho isso uma falha da nossa parte. Eu acho que eu não preciso contar a minha história para vocês. A gente se conhece de alguma forma. O Resenha com Elas, que é esse nosso painel, está no seu 2º ano. Esse é o meu último mandato à frente da ABAV Nacional, como presidente da ABAV. E eu prometo para vocês que o Resenha com Elas vai ser para sempre, porque a nossa discussão tem que existir eternamente até que a gente consiga superar os nossos próprios medos. Porque o que eu entendo dessa falta de liderança, talvez ela venha junto com inseguranças, porque não é tão simples você ser uma mulher no meio de tantos homens, no meio do machismo, no meio de risadinhas, no meio de piadas que não cabem mais nesse mundo. Eu falei sobre isso no meu discurso do ano passado, mas este ano o meu recado é: nós temos que ser sempre, todos os dias, inclusivas. A gente tem que ser dona de si. Dona de mim. Todos os dias eu tenho que acordar, eu sou dona de mim e eu posso fazer qualquer coisa. Então a minha história nesse ano, nesse momento,
depois que a gente fez essa feira, junto com um time que tem 4 mulheres e um homem. O homem está aí, vamos aplaudir o Tai. Boa, Tai, que aguenta todas nós. Aguenta a gente em todos os momentos e é o cara mais inclusivo que eu conheço. O Tai trabalha comigo, sei lá, né, Tai? Acho que há uns 30 anos. Hoje ele cuida, é o nosso diretor financeiro da ABAV. Eu trouxe ele para a ABAV porque a ABAV estava um pouco confusa, né, naquele momento e eu precisava dos meus me explicando o que estava acontecendo. Nossa, o que é isso, gente? Foi muito importante ter pessoas ao meu redor que, além de eu confiar, eram pessoas que fossem inclusivas, que entendam o nosso papel, que respeitem o nosso papel. E esse time da ABAV que construiu todo esse evento, e esse evento para nós é um evento. É só o maior evento de turismo do país, porque o nosso papel não é de fazer eventos, nós não somos uma empresa que faz eventos, nós somos uma associação que faz e fomenta o turismo do país. Então, estar aqui é um hiato entre o trabalho que a gente faz o ano inteiro, político, social, o trabalho de fomento às agências de viagens, de regulamentações. Então, quando a gente fala de mulheres, a gente tem que ter certeza de quem nós somos, por que nós somos assim, aonde eu quero chegar e o que eu vou fazer. A ABAV hoje está aqui, foi construída por mulheres e nesses últimos 4 anos e meio a gente construiu uma entidade bastante reconhecida. Está aqui a Lenora, que participa comigo do nosso Conselho Nacional de Turismo. Acho que a mudança que a gente entregou da ABAV nesses 4 anos e meio é uma mudança importante para o reconhecimento da nossa categoria. Isso é o principal. E quando a gente se propõe a fazer, a gente sempre faz muito bem feito. Eu ouso dizer, porque a gente entende o que são múltiplas funções. Então eu vou passar aqui o microfone para a Adriana, que é a responsável, uma mulher maravilhosa. A Adriana Homem de Melo é uma mulher de eventos, é uma mulher que está na FEComércio e ela que trouxe esse evento inteiro, eu tenho certeza absoluta, para o Rio de Janeiro. Então ela vai contar um pouco dessa carreira dela incrível. E aí, Adri, você pode ir passando para as outras mulheres, que eu já falei muito. Obrigada, gente.
5 anos atrás, quando o Otávio Leite foi secretário de Estado de Turismo, ele me convidou para ser subsecretária. E quando o Otávio saiu, eu assumi como secretária. E quando eu saí da secretaria, vocês podem achar que é mentira minha, mas no dia que eu entreguei a minha carta de demissão ao governador, o presidente da FEComércio me ligou e falou assim: Adriana, eu queria que você viesse para cá para efetivamente trabalhar o turismo no Sistema S do Rio de Janeiro. Eu falei, gente, o que eu vou fazer? Né? Bom, vamos lá, o desafio a gente, quando ele é apresentado, a gente aceita. E eu fui, realmente assim, a gente conseguiu fazer bastante coisa. Quando a Magda e o Strauss vieram com a proposta da gente apresentar a candidatura do Rio, beleza, vamos sim. Aí o Queiroz falou assim, Adriana, olha só, eu só aceito sim como resposta. Então se vira. Eu falei, tá bom, vou me virar. Aí quando eu fiquei sabendo quem eram os outros concorrentes, falei, caramba, é difícil, mas também tinha toda a história, né, do tempo que a ABAV não vinha para o Rio, toda a mudança política que o Rio teve, a importância desse evento para a gente. O Rio é o Rio, desculpe os outros estados, tem um lado bem gaúcho, mas o Rio é o Rio. Quer dizer, todo mundo que veio ao Brasil quer vir ao Rio de Janeiro. Eu sei, assim, eu também faço bastante propaganda da Serra Gaúcha, um monte de gaúcho aqui na frente, mas assim, a gente tem que entender que a importância desse evento para o Rio de Janeiro é única, né? E já vou dar um spoiler aqui, a gente é abusado, né? A gente achou que a feira ficou tão bonita, ela tá tão legal, ela tá tão grande, ela tá tão vibrante, né? As pessoas estão tão felizes de participarem de um evento, a gente vê as pessoas elogiando, isso é muito gostoso. Como eu sou da área de eventos, para mim, assim, duplamente. Quando a gente ganhou, né, Magda, a captação, eu falei, Magda, eu queria trabalhar com o teu time desde o início, eu não queria só chegar lá em cima da hora e só o nosso stand. Então, a Magda me acolheu e a gente, desde janeiro, tinha reunião de 15 em 15 dias, e até quando eu apresentei essa semana para a comissão, para o nosso conselho de turismo do SESC Senac, eu falei, olha, a gente entrou quando a BAV Rio de Janeiro era uma página em branco. A gente fez questão de ajudar a rabiscar essa BAV. Porque quem é de evento sabe, quando você pega o bonde andando, já era. Aí eu falei, ok. E a Magda nos permitiu. Acho que foi um casamento muito feliz, né, Magda? E a gente espera efetivamente que a gente continue com esse casamento nas edições futuras. Hoje, às 18 horas, a gente vai saber quando é que a gente casa de novo. Alto, que eu falo super alto aqui. Oi, agora estão ouvindo. Eu quero dizer uma coisa, só um parênteses. A gente se divorciou de muita gente nesse último 1 ano e meio, porque quando a gente começa a fazer a BAV do ano que vem, por exemplo, a gente já começou a fazer a BAV de 2000, nem muita gente aqui não sabe, obviamente, mas a gente já está trabalhando na próxima BAV há uns 3 meses. Então a gente tem um processo aí que é em torno de 1 ano e meio. A gente se divorciou de muita gente, mas a gente fez renovação de votos com a Adriana, porque ela é realmente uma mulher incrível, ela segurou muitas bases, ela fez muita coisa por nós, a gente super reconhece a equipe, fala Adriana sim, essas pessoas não, é a Adriana sim. Então assim, parabéns, Dri. A agência bancária dessa. Hola. Boa tarde a todas, a todos. Eu vou falar espanhol, porque meu português é muito ruim, então a ideia é transmitir os pensamentos e a história de então vou falar em espanhol. Primeramente, agradecer a Magda la posibilidad de estar acá. Es un honor, un orgullo con estas mujeres guerreras, apasionadas, profesionales. Y por supuesto, Magda, que te sigo la carrera hace muchos años y sos una inspiración realmente para muchas mujeres que buscamos el empoderamiento constante y un empoderamiento mucho más humano, mucho más sensible, mucho más femenino desde el lugar lindo del feminismo. Así que muchísimas gracias, Magda, por la invitación. Y bueno, yo empecé hace más de 20 años en turismo.
soy muy joven, aunque no lo parezca, pero la verdad es que empecé realmente muy joven en realidad, estudiando la carrera de turismo y comenzando en el sector privado. Soy guía de turismo, me apasiona mi trabajo, amo. Realmente el turismo es una carrera y una profesión maravillosa. Y abriendo puertas, llegué al ImproTour y tuve realmente una carrera de abajo, por así decirlo. Comencé siendo asistente de otra persona, de un hombre, justamente, y ahí comencé con mucha humildad y con muchas ganas de aprender y de crecer, aprendiendo obviamente todo lo que el sector público y las posibilidades del sector público generan, pero también con mucha responsabilidad. Los que trabajamos en el área del Estado, en el sector público, sabemos de la gran responsabilidad que es gestionar para un país y ser parte de una estructura pública con más responsabilidades que las de trabajar en el sector privado, porque los pequeños pasos, las pequeñas decisiones que tomamos realmente generan un cambio positivo o negativo en otras personas, en la población, con lo cual la responsabilidad era enorme. Siempre lo creí, lo asumí de esa forma. Y fui aprendiendo hasta llegar a ser coordinadora de mercado, en realidad analista técnica del mercado brasilero. Y acá agradezco realmente a otras mujeres que han abierto las posibilidades y el camino, ¿no? En el Estado, bueno, en realidad en todas partes es muy difícil llegar, es muy difícil tener espacios de toma de decisiones, de toma de poder, ¿no? Las mujeres sabemos mucho de eso, de la falta de oportunidades en los lugares de liderazgo, en los lugares obviamente de más arriba, por así decirlo. Y una persona que está acá presente, a quien quiero obviamente agradecer, que es Marcela Cuesta, que ya abrió un camino para muchas mujeres, no solamente para mí, para muchas mujeres en el Estado. Ha sido una líder increíble, una líder humana, una líder sensible que nos ha guiado desde un lugar súper lindo. Y la verdad es que yo tuve esa dicha, esa suerte que muchas otras mujeres quizás no tuvimos, y es justamente llegar a un lugar donde esa posibilidad ya estaba, donde había otra mujer que ya había hecho una historia, había dejado justamente su huella, y agradezco obviamente por eso. Y es una responsabilidad más, pensar que otra mujer me abrió el camino y que quizás parte de de lo que tengo que hacer y de mi responsabilidad es abrir ese camino hacia otra mujer. Y la verdad es que también agradezco que en ese camino mi jefe, que está presente, no lo voy a decir porque está presente, sino porque realmente lo merece, me dio la posibilidad, justamente la posibilidad de ser coordinadora de mercados, me dio esa posibilidad de reconocimiento que no muchas veces, lamentablemente muchas veces no lo tenemos, no solamente por los hombres, sino también por muchas mujeres. Las piedras en el camino de las mujeres son muchas. Y la verdad es que a veces es muy difícil que alguien te vea, que alguien te reconozca el trabajo, el mérito, el profesionalismo. Nosotros cargamos con muchos estigmas como mujeres, ¿no? De llegar a un lugar y que muchos piensen que llegamos a ese lugar no realmente porque lo merecemos, porque somos profesionales, porque realmente tenemos un reconocimiento, sino porque fue por otra cosa. Entonces creo que realmente es importante que las mujeres que realmente trabajamos, nos esforzamos, nos esmeramos, que somos la mayoría, por supuesto, tengamos esa posibilidad, ese jefe que nos ve y nos da ese reconocimiento. Así que agradecida, por supuesto, por ese espacio y tratando de construir todos los días con dificultades, con por supuesto, muchas otras mujeres que son meritorias de ese reconocimiento y con una gran responsabilidad por justamente darle a esas mujeres el lugar, escuchar lo que sucede alrededor nuestro, en nuestros espacios de trabajo, y generar un liderazgo con mayor sensibilidad, ¿no? Realmente creo que los liderazgos masculinos o los liderazgos que venimos teniendo o sintiendo y siendo parte de, ¿no? Porque somos obviamente, somos parte de este sistema. Creo que nuestra responsabilidad como líderes, como mujeres líderes, es generar un liderazgo diferente. Tratar de hacerles entender o hacer ver a nuestros jefes y a nuestros líderes que un liderazgo diferente es posible desde un lugar súper humano, súper sensible, ¿no? Somos personas, somos seres humanos y nos pasan un montón de cosas todos los días, y las mujeres tenemos muchísimas dificultades, más que los hombres todavía, un camino muy grande por allanar,
y creo que esa responsabilidad de ser mujeres líderes es realmente una gran oportunidad para abrir puertas, para abrir caminos como me sucedió a mí con otra mujer y realmente seguir creciendo y seguir aprendiendo todos los días de otros liderazgos también. Então, minha vez, né? Precisa se apresenta. Então, vou me apresentar aqui. Sou Dani Maia, sou secretária municipal de turismo da cidade maravilhosa. Né? Assim, a gente é super orgulhoso dessa cidade, né? Eu sempre fui da área de eventos, trabalho desde muito jovem, gosto muito de trabalhar. Tá dando para ouvir? Vocês estão ouvindo? Gosto muito. Primeiro, cumprimentar a todos, me desculpa aqui, que já fui logo falando, cumprimentando todo mundo. Muito bom que tenham homens aqui também, para escutarem as mulheres. Isso é muito importante pontuar, né? Não só a gente fala com a gente, para a gente se empoderar, mas também que os homens nos escutem, né? A nossa fala. Então, trabalho com eventos desde muito jovem, adoro trabalhar. Comecei na Rio 92, como estagiária. Então, olha quanto tempo! Fiz comunicação. Então, sempre a minha vida foi nos bastidores. Eu sou filha de 2 políticos conhecidíssimos na cidade do Rio de Janeiro e no Brasil. Sou filha de César Maia, irmã gêmea do Rodrigo Maia, ex-deputado federal, presidente da Câmara. Convivi na política paralelamente a vida inteira com 2 homens não machistas. Então, isso para mim me deu muita oportunidade de crescer. Meu pai sempre me incentivou. Eu e o Rodrigo, a gente sempre viveu iguais. Não tinha diferença por fato dele ser homem e eu ser mulher. E isso foi abrindo o meu caminho para trabalhar e para realizar. E aí, eu passei que aí eu me emociono, porque eu passei um drama na minha vida há 11 anos atrás. Eu casei, tinha um casamento maravilhoso, com um homem não machista, porque não casaria com um homem machista, que se orgulhava de eu trabalhar. E ele teve um tumor cerebral, e em 1 ano e 3 meses ele morreu, e eu fiquei viúva com 3 filhos. O menor tinha 1 ano, a menina do meio 8 anos e o mais velho tinha 10 anos. E aí eu senti, de uma certa forma, até aquele momento, eu tinha uma certa proteção de um homem. Meu pai, meu irmão, e sem perceber, porque a gente não percebe isso. Né? E a gente ser casada, tá ali, de repente, eu me vi sozinha, com os 3 filhos, e eu senti o que é o machismo. Né? Inclusive, no dia a dia, para você ligar, tem que resolver isso aqui. Não sei o que, só não resolve, tem que ter uma voz de homem. Na escola dos meus filhos, às vezes eu tinha que levar meu pai para reunião, então, assim, comecei a sentir, falei, gente, que coisa esquisita isso, né? Enfim, o tempo passou e eu entrei para a política. Eu sempre fui dos bastidores e paralelo. Eu entrei como presidente, o prefeito Eduardo Paz me convidou, grande amigo meu, inclusive fui eu que apresentei ele ao meu pai, dali ele entrou na política, quando éramos bem jovens. E aí ele falou, Dani, sai aí dos bastidores, vem para cá que eu quero você. E eu comecei a trabalhar na Rio Tour. E fiquei muito chocada, porque o ambiente... a Rio Tour faz o carnaval, né, a maior festa que a gente tem aqui, que eu achava que era uma coisa moderninha. Não, é o ambiente mais machista que existe. A política é a coisa mais machista que existe. A gente é considerada café com leite. Quantas reuniões? No começo,
Eu sofri muito. Eu falei, gente, eu não estou entendendo. Eu venho da política, tenho pai e irmão e sou tratada como se fosse café com leite. Tipo, não leva muito a sério, não. Aí a reunião, e quantas reuniões, só homens e eu só de mulher. Né? Então, acho que esse talk aqui das mulheres é fundamental para a gente se escutar, ter espaço, né? Se apoiar, né, Magda? Porque assim como a Magda foi a primeira mulher na BAV, eu sou a primeira secretária municipal da cidade do Rio de Janeiro, mulher. Né? E assim, a gente tem... E eu fui conquistando também o grupo do turismo, porque eu ficava quietinha, eu tenho um jeito mais doce, mais suave, eu não gosto de briga, eu sou aquela que quero fazer parceria, que quero estar com todo mundo, não tenho um ego gigante, então compartilho, divido, né? Gosto de aprender, aprendo todos os dias. E aí, de repente, comecei a realizar, sabe, Magda? E as pessoas olhavam e falavam assim, mas foi você, Dani? Fui eu. Foi você que fez isso? Fui eu. Da onde veio esse projeto? Fui eu que fiz. Quer dizer, eu com uma equipe, né? E minha equipe, eu tenho muito orgulho de ser a maioria, hoje na Secretaria de Turismo, são mulheres. Por acaso, eu não faço distinção, não. Mas, e LGBTs também, que é muito importante. A gente falar, porque também são discriminados. Então, para mim... duplamente desafio, né? Tá numa pasta de turismo tão importante, numa cidade que a vocação é o turismo, é o entretenimento, e ser mulher. Porque ser mulher sempre é um desafio, né? Você entra em qualquer posição, para você como mulher, para ser olhada e respeitada, sem ter que falar grosso, né? Você é muito mais complicado. E nós temos a vantagem que a gente tem um olhar holístico, né? Quando eu cheguei na Rio Tour, trabalhava lá, estava trabalhando, e os homens falavam, Daniela, como é que você consegue? Porque a gente cuida de filho, a gente cuida de casa, a gente trabalha, a gente se relaciona com o marido, com o namorado, com o que for, e a gente dá conta do trabalho e dá conta de tudo ao mesmo tempo. Então, a gente tem essa qualidade, né? Nós, mulheres, isso a gente tem de diferente dos homens. Somos diferentes? Sim. Então, acho que a gente merece mais oportunidades. Eu fui candidata a deputada federal, infelizmente não entrei, mas durante a campanha eu rodei o estado do Rio de Janeiro, muito a cidade do Rio de Janeiro, e muitas histórias, as mulheres se identificavam comigo, me abraçavam, choravam e contavam as histórias delas, né? Então, assim, a gente tem que realmente ter voz, a gente realmente tem que ter espaço. Eu vou só para não me estender muito, não estou aqui, eu gosto desse tema, porque eu luto por esse tema, né? Então, para mim aqui é muito bom estar dividindo com vocês. Mas eu vou só falar uma coisa que aconteceu comigo durante a campanha. Campanha é uma coisa mais louca do mundo, né? Você acorda e dorme, você nem sabe, você não respira. Vários sentimentos. E eu estava voltando lá da Zona Oeste com o motorista. E o Fábio, virou para mim e falou, Dona Dani, a senhora ajuda a minha irmã, que ela tem 3 filhos e queria fazer uma ligadura de trompas? Será que pelo município a gente consegue, pela prefeitura e tal? Aí eu parei aquele 1 segundo, falei, Fábio, tá muito difícil de fazer, tem muita fila, tem muita mulher querendo fazer essa ligadura de trompas, mas eu tenho uma solução. Que tal o seu cunhado fazer uma vasectomia? É rapidinho, é pouquíssimo invasivo, é rapidíssimo, 30 minutos está resolvido. Gente, parecia que eu tinha falado um palavrão, tipo assim,
estão cortando o pinto do meu cunhado. Foi exatamente, eu quase fui agredida, ele ficou tão chocado com a minha proposta. Eu falei, a gente tem que se mutilar, a gente tem que fazer, não é uma coisa fácil. Nós temos, e vocês não podem? Então que história é essa? E passei a contar isso na campanha. Então é isso. Acho que falei demais aqui, mas eu queria até cumprimentar a secretária de Pessoa com Deficiência, Helena Werneck, que é uma guerreira, que está nessa luta junto comigo. A gente sabe, né, Helena? E aí a gente está trabalhando muito em conjunto nesse turismo. A gente está fazendo grandes avanços nessa área do turismo que tem que ser vista também. Então, cumprimentar a todos aqui e agradecer a oportunidade de falar um pouquinho da minha história. Linda, Dani. Fiquei emocionada com você. Heloísa, a secretária Heloísa agora vai falar e depois a gente vai conversar. Vocês podem perguntar o que vocês quiserem para essas mulheres maravilhosas que estão contando essas histórias maravilhosas. A gente trouxe pessoas muito especiais mesmo, pessoas ligadas à política, para a gente mostrar esse ambiente que hoje, infelizmente, tem 12% de mulheres nas lideranças políticas. É por isso que você não foi eleita, porque você é mulher. Então, vamos repensar, né? Heloísa, secretária. Obrigada, Magda, pelo convite. Adriana, querida amiga, Natália, é um prazer tê-la aqui no Brasil, sobretudo no Rio. Seja muito bem-vinda. Dani, eu me senti totalmente representada. Tudo que você falou, passou um filme. Também sou a primeira secretária mulher da primeira Secretaria do Estado da Mulher. Helena Werneck, querida amiga, prazer em reencontrá-la. Kika, sou sua fã de novo. Mas não é fácil, gente. Não é fácil, Dani. Tudo que você falou foi passando um filme na minha cabeça desses 9 meses completos de secretaria, minha trajetória da política pública e do terceiro setor. Eu era presidente da obra social do Rio de Janeiro, Rio Solidário, já passei pela obra social do município, reinclui na primeira gestão do Eduardo, então a gente já se conhece nessa trajetória de política pública de cidade, mas é um desafio enorme a gente ocupar esses lugares, a gente não ser classificada como café com leite, muitas vezes. Isso é decisão dos meninos, e tem uma deputada federal que sempre fala, ela reforça essa fala, uma querida amiga, Soraya Santos, ela sempre fala, as decisões são realizadas lá no happy hour, depois das sessões, e eles não chamam as mulheres, porque muitas vezes as mulheres nem podem ir, porque precisam ir para casa, precisam dar conta dos filhos, da família, dos jantares, então, e tem uma pesquisa muito recente da organização Think Olga, que está falando do cansaço das mulheres também. Essa coisa da gente ser multitarefas é muito bacana, é muito holístico, mas a gente também não tem mais que carregar, eu acho, esse fardo, sabe, Dani? E queridas colegas de mesa, a gente precisa repensar ser multitarefas. Então, quero cumprimentar todos os homens que estão nos ouvindo e dizer para vocês que a Secretaria da Mulher, a gente trabalha com o tema principal, prioritário, é por isso que a gente distribuiu os nossos adesivos, ouviu um não respeite a decisão. Quero apresentar esse projeto para todos vocês do Trade de Turismo, porque a gente também percebeu, a gente nasceu em janeiro e encarou um carnaval do Rio de Janeiro. A gente viu como seria um desafio grandioso ocupar os espaços para falar sobre a violência contra a mulher, né? Para a gente fazer uma grande campanha, e fizemos num tempo recorde, que foi levar essa mensagem juntamente com a Joyce na prefeitura, que é uma grande parceira, uma secretária brilhante, porque a gente precisa, principalmente nesses espaços dos grandes eventos, do carnaval, falar, ouvir o não respeite a decisão. E é o famoso não é não mesmo. Eu queria deixar até aqui esse slogan para outras cidades, outros municípios, outros estados. Tenho 2 técnicas da minha secretaria, da nossa Secretaria da Mulher, que estão sentadas ali com colete lilás. Elas podem falar mais para vocês. Meu contato e da superintendente Tatiana está à disposição, porque a gente entende que tem que caminhar juntas com todas as secretarias. Mas o turismo, principalmente turismo sexual no Rio de Janeiro, que a gente sabe que ainda existe, os grandes eventos a gente percebe ainda que tem um número alto de assédio, então a gente tem procurado muito a iniciativa privada, muitos nossos parceiros, para que a gente leve essa mensagem com mensagens muito claras
e divulgando os serviços do governo, principalmente em relação à Polícia Militar, que tem um aplicativo chamado Rede Mulher. Então, dito isso, por que a gente saiu distribuindo os adesivos? É porque a gente acha que esse espaço é um espaço importante, sim, para que a gente possa informar e enfrentar a todas as formas de violência contra as nossas mulheres no Brasil, que não é só no Brasil o número crescente dessa violação de direitos, é no mundo. A gente sabe, estive em Portugal há pouco tempo também, muitas brasileiras têm sofrido um assédio físico, a gente está em contato também com a embaixada, então não é uma pandemia só do Brasil. Infelizmente, isso é uma situação do mundo. E a minha trajetória, então, antes de estar na secretaria, antes de encarar esse desafio e conversando também com a Helena, eu falei, Helena, esse primeiro ano a gente nem sente, né? Porque a gente não tem orçamento, a gente não tem dinheiro, a gente tem que entender essa estrutura, essa organização, né, Magda? Para trabalhar com dinheiro público é um desafio enorme, principalmente quando a gente é criada no próprio ano, o decreto é de 23, então a gente não tem que trabalhar com um orçamento que a gente não existia do ano anterior. Como é que a gente faz? A gente se reinventa, a gente conta com a parceria com outras grandes secretarias. Nós temos 7 mulheres secretárias no governo do estado do Rio. Temos um caso emblemático que chama a nossa Kate Marrone Carioca, que é a secretária de Administração Penitenciária, uma super mulher que está à frente dos presídios, concursada. Nós temos a secretária agora de Saúde, recém-nomeada, secretária de Educação, secretária de Cultura, secretária de Trabalho e Renda. Então, a gente, assim, o time está crescendo, é uma alegria a gente poder partilhar e que nós possamos realmente ocupar esses espaços. Não é fácil, como eu falei, os ambientes da política são extremamente masculinos, nós ainda somos vistas realmente como cota, né, Dani? Eu percebi isso na campanha, não fui candidata, mas acompanhei de perto várias candidatas mulheres. E no final da campanha, infelizmente, como nós somos a maioria, mas ainda não ocupamos o espaço a que merecemos e a que trabalhamos. Então, a gente não está falando aqui contra os homens, pelo contrário, a gente quer caminhar com homens não machistas, como é seu pai, seu irmão, seu falecido marido, e nosso governador também, que sabe da importância e criou essa secretaria, que era um pleito da sociedade civil, do movimento feminista do Rio de Janeiro. E hoje a gente trabalha com 3 eixos. Nós temos a Superintendência de Enfrentamento à Violência, que é a nossa pasta prioritária. Nós ainda temos que olhar para isso prioritariamente, mas em condições de igualdade nós temos essa Superintendência Econômica, que é a secretaria que trabalha junto, que a gente entende que para evitar, diminuir, e um dia, com certeza, eu sou otimista, continuo otimista e perseverante que a gente possa acabar com a violência contra a mulher, que esses números precisam deixar de existir, precisa cair. Então, nós trabalhamos a inclusão dessa mulher no mercado de trabalho, através do empreendedorismo, através das qualificações, da capacitação. O Senac é um super parceiro nosso. A gente tem feito grandes parcerias com a iniciativa privada e também dentro do governo. Nós percebemos que muitos serviços são oferecidos e, às vezes, a informação não chega. Somos 92 municípios no estado do Rio de Janeiro, um estado que não é muito grande, mas tem muitos municípios territorialmente. A gente precisa chegar. Ontem eu estive aqui em Samã, por isso que eu não pude estar aqui na abertura, Magda, mas é importante que a gente, nesse primeiro ano, a prefeita Fátima, maravilhosa, maravilhosa, prefeita Porreta, que está no 2º mandato, mas que implementou num município relativamente, né, pequeno, distante da capital, mas tem uma política pública para a mulher incrível, incrível. Ela tem aluguel social, ela tem bolsa, ela custeia as bolsas para os moradores e para as meninas de faculdade. Ela tem 13 meninas e meninos, não é exclusivo para meninas, cursando medicina, custeado pela prefeitura de Quissamã. Isso é um dado assim que eu fiquei ontem feliz, estarrecida de ver. Ela paga o transporte, ela paga... Tem gente até no Rio fazendo faculdade, tanto em universidade pública quanto em universidade privada. Então, a gente, quando tem uma mulher na gestão de um município, uma mulher numa gestão pública, com esse olhar ainda holístico, que a gente é treinada, a gente foi treinada
desde que a gente nasceu, desde que a gente virou mãe, que a gente é mãe, ou às vezes nem precisa ser mãe para a gente ser multitarefas, a gente sabe disso, né? Mas a gente realmente também, assim, está cansada, porque são vários leões por dia, são vários momentos que a gente precisa provar, né, da nossa capacidade, da nossa competência, e acho que essa oportunidade de estarmos aqui no momento resenha delas, como se fosse o famoso, né, saia justa, sem nenhum jabá, mas é um momento assim de escuta, de troca e de acolhimento entre nós e entre vocês, e que os homens estão aqui nos ouvindo e partilhando das nossas dificuldades. Então a Secretaria da Mulher, hoje, do Estado, trabalha principalmente para incluir a mulher no mercado de trabalho, porque a gente entende que essa mulher incluída, inserida de forma empregada formalmente ou sendo uma empreendedora, ela rompe o ciclo da violência. Nossos 2 principais lemas são incluir a mulher e que ela rompa esse ciclo de violência. Esse ciclo de violência, ele leva um tempo, não é fácil, não é uma forma, uma receita de bolo, tem várias idas e vindas. Nós temos no Estado centros especializados de atendimento à mulher, os municípios desenvolvem essa política pública na ponta, mas a gente está aqui divulgando essa campanha que já foi impactada por mais de 1.300.000 pessoas, e temos também uma outra grande campanha, quem quiser também está à disposição para levar para os seus estados, para os seus municípios, que é a campanha Ela Pode. Nós lançamos no Mundial de Surf em Saquarema, um município parceiro, que é a entrada, a inclusão dessa mulher em todos os espaços dos esportes, que ainda sabemos também que é muito masculino. Então a gente tem feito assim muita questão de estar no futebol, no surf e em outras modalidades. A questão da mulher também com deficiência, né, Helena, no mercado de trabalho é o seu desafio diário, tenho certeza disso, e quero, Dani, que a gente possa conversar Estado e município cada vez mais para inserir no carnaval a mulher com deficiência, em todas as esferas, né, na segurança pública, nos esportes, mas a gente se unindo, e depois de tanto tempo a gente não voltar a ter a BAV, esse segmento que emprega tantas mulheres, o turismo, os grandes eventos, é uma alegria para nós. Mas a gente precisa agir. Eu acho que mulheres aqui nos postos que nós estamos hoje, nas missões que nos foram confiadas, a gente precisa puxar as meninas, puxar as adolescentes, puxar as mulheres. Minha equipe majoritariamente também é de mulher, mas não é um pré-requisito, acaba acontecendo, mas eu acho que nós, nesses lugares que nós estamos ocupando hoje, nos sentimos assim na obrigação de puxar, de ser exemplo, porque o exemplo arrasta. Quero agradecer mais uma vez o convite. Nos conhecemos não tem muito tempo em Brasília, mas quando eu soube que era a primeira presidente mulher, ela falou, não, você vai para a resenha delas. Estou à disposição, a Secretaria de Estado da Mulher está à disposição. Sigam nossas redes, SEC Mulher RJ. Obrigada mais uma vez, dividir esse palco com vocês foi uma honra. Gente, a Priscila já me mandou recados aqui que a gente está com pouco tempo, o que é muito triste para mim, porque esse é o meu 3º painel e, sem nenhuma dúvida, é o mais rico de todos. Políticas públicas, e é por isso que vocês 4 hoje estão aqui. O ano passado, em Pernambuco, a gente fez com um grupo incrível de mulheres e a gente vai incentivar isso. Contem com a BAV. Políticas públicas são fundamentais para que a gente siga. Eu estou olhando a cara das mulheres e dos homens, interessadíssimas, pessoas que estão aqui concentradas no que vocês estavam falando, né? As histórias bonitas, histórias lindas. Eu fico super emocionada, tenho vontade de chorar, porque eu venho de uma família super machista, né, mãe? Ao contrário da sua, minha mãe está aqui vestindo a camiseta porque eu e ela somos feministas. E eu acho que todos devemos ser feministas, e é por isso que a gente insiste nessa frase. Porque a gente venceu o machismo. E a gente está aqui, e eu sou super dona de mim, porque minha mãe me ensinou isso. Então, eu acho que a gente tem tempo para uma pergunta antes da Priscila me matar. Eu quero fazer. Alguém quer fazer uma pergunta? Alguém quer dividir? A gente pode conversar depois aí nos corredores da feira, porque o Resenha é certamente o painel mais importante que a gente tem nessa feira, porque as nossas colocações como mulheres têm que ser
juntas. A gente tem que fazer as coisas juntas. As nossas colocações têm que ser masculinas e femininas, porque quando a gente ouve essas mulheres, todas as primeiras secretárias, é cruel isso, né? Tudo primeiro, até quando vai ser isso, né? Vamos lá. Oi, olha, apesar de ser do Estado, a questão da polícia, né, a gente tem 2 mulheres à frente na área do turismo. A Patrícia, que é da delegada do atendimento ao turista, e BP Tour, que é a Daniele. E, enfim, foi visto, isso tem sido visto, no meio da hora, o governo do Estado, com a polícia, tratado disso. Alô, isso... Alô, oi. Isso, nós do turismo, quando acontece alguma coisa como essa, falamos entre nós todos, na mesma hora. Existe um grupo dentro do governo do Estado exatamente só para tratar dessa questão. Mas a gente tem uma questão social nesse país, né? A gente tem uma questão social. O Rio de Janeiro sofreu muito, né? E todos na pandemia. E essa questão social tem que ser olhada em todas as esferas, né? Então, a gente tem uma questão que menor, né, não vai preso, ele vai e sai, precisa de estudo, então, é muito mais profundo do que pegar aquelas pessoas ali que teve o arrastão e botar, vamos lá, repreender, botar, não, é muito mais profundo, vai levar um tempo. E acho que o país está melhorando, está avançando. O Estado vem trabalhando muito. O Cláudio Castro, parabenizo aí, um grande governador, prefeito da cidade do Rio de Janeiro, atento o tempo inteiro. Então, infelizmente, não posso te dar uma resposta, estou sendo verdadeira aqui, mas a gente está trabalhando e a gente sabe que isso impacta para a gente, né? Então... Não, né? Eu acho que eu tenho uma resposta também para complementar aqui a da Dani. Eu acho que o Estado do Rio protege muito, sim, as mulheres. E por isso, hoje, elas são essas secretárias que estão à frente dessas secretarias. Mas a violência é um problema do país. A gente conta um caso aqui do Rio, mas eu posso te contar um de São Paulo. Tenho certeza que você vai me contar um de Minas. E aí, cada um de nós aqui vai contar os casos dos seus estados. Então, a gente tem que começar... O que acontece... que eu sempre falo, né, que o Rio de Janeiro, o que acontece aqui, sai, ele aparece muito mais do que os outras cidades. Então, dá uma sensação, e aí eu quero, aproveitando, falar os números para o turismo de violência na cidade do Rio de Janeiro são mínimos, são realmente mínimos. Então, mas aqui acontece alguma coisa, reverbera. E outro dia eu estava com o Sérgio Ricardo, da Turis Rio, almoçando, e estava falando isso, que foi exatamente isso que aconteceu.
E aí eu falei assim, pois é, né? Nosso problema aqui não é um problema, mas a gente tem a TV Globo aqui, na cidade do Rio, e ela tá aqui, e aí o Sérgio Ricardo me cutucou, e quem estava atrás era o William Bonner, atrás de mim, olhando. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Enfim, mas é isso, acontece isso, sim. Tá saindo. Então eu quero só dizer, para todo mundo, eu não estou me ouvindo aqui, vocês estão me ouvindo. Eu quero dizer para todo mundo que a gente tem que levantar a nossa voz para essa violência. Eu acho que a violência no Brasil é tenebrosa, acho que é um grande problema, sim. Isso impede com que a gente receba turistas de fora, até porque a gente mesmo é o agente replicador dessas informações. A gente fala mal, um fala mal do estado do outro. Eu sou de São Paulo. Ontem eu falei, olha, a feira vem crescendo, porque todo mundo fala, cresceu aqui no Rio. Não, ela vem crescendo, vem num crescente, né? A gente passou por uma pandemia e aí isso mudou. Mas assim, eu tenho orgulho do Brasil. A gente tem pelo Brasil, a gente tem que falar que isso não pode mais acontecer no Brasil, e a gente tem que ter essas mulheres à frente dessas políticas públicas para elas defenderem o Brasil, não o Rio de Janeiro, porque ter um arrastão aqui é a mesma coisa que ter uma facada em um turista lá em Pernambuco, ou em Recife, ou em Buenos Aires. A gente precisa lutar pelo fim da violência, principalmente no nosso país, porque a gente leva essa mensagem para o mundo. Gente, foi incrível, vocês são incríveis, elas são incríveis. Muito obrigada pela atenção que vocês dispensaram a nós aqui. Eu quero muito fazer no ano que vem uma resenha tripla, tá bom? 3 espaços, porque não dá tempo da gente fazer o que a gente quer. Foi ótimo, obrigada às voluntárias, obrigada ao time da ABAV maravilhoso e obrigada a essas mulheres incríveis.